Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Evaldo Monteiro. Irei trabalhar juntamente com vocês nesse segundo semestre, tá? A disciplina que nós vamos trabalhar é a disciplina Legislação e Organização da Educação, especialmente a educação brasileira. Então acredito que isso vai ser incrível, né? Esse nosso momento aí maravilhoso, procurando entender como a educação brasileira ela está organizada e como ela está se organizando nesse período tão delicado que é o período de pandemia. Pois bem, inicialmente, sejam todos muito bem-vindos à nossa faculdade FEMAF para mais um semestre que se inicia. Esperamos, né, que todos tenham desfrutado desse recesso junto aos seus familiares e que estejam renovados, né, para mais esta etapa que começa hoje, né? Então, durante esse recesso que vocês ficaram em casa, né, enquanto esperávamos por você, trabalhamos duro, né, para recebê-lo com uma intensa agenda de planejamento de ações institucionais. Tudo isso pensando numa qualidade de ensino para vocês. Então, nosso foco, enquanto FEMAF, é o avanço das fronteiras do conhecimento através das ações institucionais. Nosso foco é melhorarmos, aprimorarmos dentro do conhecimento científico, tecnológico e também, é claro, da formação do pensamento crítico, tá? Para que vocês possam realmente ser sujeitos mais ativos dentro da sociedade. Então, desta forma, contribuindo, né, com a elaboração de novas formas e práticas, até porque estamos vivendo um momento tão delicado e precisamos inovar, precisamos nos atualizarmos, precisamos ter um conhecimento diferenciado. Então, desta maneira, a qualidade crescente do ensino de graduação dentro da instituição FEMAF, né, e também, é claro, com o compromisso, né, com a construção de um país mais justo e solidário. Esse é o nosso objetivo enquanto buscamos uma formação com mais qualidade para os senhores. Então, meus amigos, sabemos que o momento não é fácil, mas estamos prontos, né, para encarar esse novo desafio proporcionado por essa pandemia. Mas fica a dica, nada supera o conhecimento oportunizado por Deus, aquele momento no qual Deus nos oportunizou em podermos estarmos aqui hoje conversando, né, sobre uma área, sobre um conhecimento. Então sempre é bom agradecermos por esse momento. Vamos juntos e na construção desse novo saber, vamos redesenhar, escutem bem isso, vamos redesenhar essa nova forma de ensinar e viver as novas tendências educacionais. Então, contem comigo, serei um professor bem dinâmico, estarei juntamente com vocês, junto nessa nova forma desafiadora de ensino. Então, o meu coração, as palavras mais verdadeiras que eu desejo é que sejam todos bem-vindos a essa nova etapa das suas vidas. Tá? Sou o professor Evaldo, sou geógrafo, sou pedagogo, sou especialista na área educacional, tá? Com mestrado em andamento na área educacional. Estou aqui para proporcionar o melhor conhecimento possível dentro dessa nossa realidade que é a legislação e a organização da educação brasileira. Pois bem, passando uma forma bem resumida em relação à estrutura da nossa disciplina, eu gostaria de lembrar algo para vocês. Prestem bem atenção nesse conhecimento, né, que essa disciplina vai nos proporcionar, de forma bem resumida, bem interessante. Olha só, o Brasil ele é um país de proporção continental, tá? O que exige um esforço para que a organização e a estrutura da educação escolar se estenda a todos os sistemas de ensino. Vamos compreender os sistemas, as modalidades, vamos entender como é que a educação brasileira se organiza. Então, assim, as instituições nos diversos níveis escolares, sejam instituições públicas, instituições privadas, federais, estaduais ou municipais, até mesmo as filantrópicas, né, devem organizar-se de acordo com a legislação brasileira. Tá? Nós temos uma legislação, a nossa LDB 9394 de 96, que nós vamos compreender melhor
essa instituição que tantos nos organiza, né, nos dá o direcionamento para o entendimento de uma educação com mais qualidade. Então, nesta disciplina, você verá como a Lei 9394, que é a nossa LDB, a lei atual, a legislação educacional, né, como é que ela propõe a organização da educação além das determinações do Plano Nacional de Educação. Então, vamos conhecer a LDB, como é que ela estrutura a educação, vamos conhecer o Plano Nacional de Educação, suas características e metas para a educação nacional, tá? E ainda, você vai entender as atribuições do Conselho Nacional de Educação, o conselho maior, o maior órgão institucional educacional que nós temos no Brasil, né? E também os principais elementos a serem considerados quanto da implantação do Sistema Nacional de Educação, que hoje está em discussão dentro do cenário brasileiro. Como a organização educacional, como a educação está se organizando hoje. Então, é um desafio para nós entendermos essa organização e também nos prepararmos para esses novos desafios proporcionados pela pandemia. Acredito que nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para articular e entender também. Entender tendências que estavam previstas para 10 anos e que hoje estamos vivendo ela em 2 meses, em 3 meses. Principalmente as tendências tecnológicas que estão aí nos proporcionando uma nova forma de ver a educação e de organizá-la, é claro. Então é isso. Nesse momento eu quero que vocês acompanhem. Eu vou abrir agora a estrutura da disciplina para que vocês conheçam o que vamos trabalhar, o que vamos estudar, apesar de já ter feito um resumo aqui para vocês. Tá bom? Então é isso, vamos juntos. E dessa mesma forma eu também vou apresentar como vai ser a nossa primeira unidade, o nosso primeiro encontro. Então vamos juntos, fiquem atentos aí ao plano da disciplina. Vamos lá? Então, meus amigos, dando continuidade, preste atenção no plano de aula dos senhores. Aqui a gente vai conhecer um pouco a estrutura da disciplina, tá? E também o plano da nossa aula de hoje. Primeiramente, vocês estão vendo aqui, nosso curso é Pedagogia, disciplina Legislação e Organização da Educação Brasileira, professor Evaldo Monteiro. Inicialmente, eu queria mostrar para vocês a ementa da disciplina, como ela está organizada. Veja bem, os principais conteúdos que vamos estudar nessa disciplina. Primeiramente, a educação no marco legal. Tá? É importante lembrarmos sobre esse nome educação no marco legal, porque aqui a gente vai compreender que tudo que nós vamos estudar está direcionado, vamos dizer assim, aos marcos legais, constitucionais, né? Como a educação ela está se organizando. Então, pois bem, aqui nós vamos entender a Constituição Brasileira de 88, que é a nossa lei federal, como é que a educação ela é vista dentro desse cenário federal. Nós vamos entender também como a LDB, a Lei 9.394, como é que ela organiza, né, a educação. Vamos compreender a legislação complementar, né, as legislações que complementam a LDB, que nos traz uma visão diferenciada. A organização da educação nacional, como é que a educação nacional está organizada, de nível federal a municipal. Aí tem aqui os princípios orientadores, finalidades, objetivos, isso tudo está dentro do processo da LDB. Níveis e modalidades, também está relacionado à LDB. Formação e valorização dos profissionais da educação, também está relacionado dentro da LDB. Gestão da educação e financiamento da educação pública, aí nós vamos entender um pouquinho sobre o Fundeb, tá? Como funciona esse processo de financiamento da educação, de repasse e como isso, né, nos proporciona uma melhor organização educacional. O Plano Nacional de Educação, tá? O PNE, as Diretrizes Curricular Nacional, as DCNs, que nos ajudam a entender melhor sobre esse processo. Né? Por que, professor? É importante conhecer as DCNs, né? Para a formação do professor na educação básica e na educação infantil. Aqui nós vamos incluir também o próprio estudo sobre a BNCC, que é o nosso, vamos colocar assim, o último documento que nos traz as orientações do processo de ensino-aprendizagem. Então, resumidamente, esse é o nosso conteúdo que nós vamos ter aí para trabalhar durante essas 60 horas, que é a carga horária, né, da nossa disciplina. Tá bom? Uma disciplina de 60 horas que vamos distribuir nos nossos encontros aí todas as segunda-feira.
E o que nós temos para hoje? O que nós temos aí para estudarmos hoje, para a gente poder nos conhecer e, é claro, eu poder também ter um perfil, construir o perfil de vocês para me entender aonde é que está o nível dos senhores, aonde nós vamos ter que melhorar, complementar, aonde nós vamos poder puxar mais dos senhores. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo entendermos a questão especificar a Organização da Educação Nacional e como está disposto na Lei 9.394. Aqui, pessoal, resumidamente, nós vamos entender os principais conceitos educacionais. Então, vai ser uma aula bem mais tranquila, tá? Onde nós vamos entender essa organização educacional de forma conceitual. Como é a educação, como ela se organiza hoje, tá? Nós vamos pegar dentro dessa perspectiva aí. Então, aqui nós temos a nossa programação de hoje. Como é que vai ser a nossa programação? Programação bem tranquila, mas bem produtiva, tá certo? Eu sou um professor que eu gosto muito de leitura, que eu gosto muito de exigir essa prática acadêmica. É necessário, é importante que façamos leituras aprofundadas, tá? Então, no primeiro momento, vocês vão ter um vídeo, que é esse que vocês estão tendo de boas-vindas, e conhecendo a estrutura da disciplina e sua organização pedagógica, que é exatamente isso que vocês estão vendo agora. Depois, vocês vão ter 1 hora, um tempinho reservado, para vocês fazerem a leitura de um artigo que tem as perspectivas atuais da educação. O autor é Moacir Gadotti, uma referência dentro da educação brasileira, atualmente professor da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto Paulo Freire, e autor de diversas obras que retrata essa nova perspectiva atual da educação, tá? 1 hora aí para vocês fazerem uma leitura, é um artigo muito bom, muito legal. No segundo momento, nós vamos ter 45 minutos de discussão num fórum no qual eu vou criar para a gente poder interagir, colocando aí as nossas dúvidas, as nossas experiências, a respeito disso que nós estamos colocando aqui no vídeo e na leitura do artigo. Após essa leitura, nós vamos ter um segundo vídeo, tá? Deixa eu voltar aqui. Um segundo vídeo que fala sobre conceituando a educação, primeiras aproximações, tá? Então, nesse vídeo aula, vamos conceituar de forma mais utilitária a evolução da educação, conforme os seguintes objetivos. Compreender conceito de educação, conhecer um pouco da história da educação brasileira e identificar a relação existente entre infância e escola, que isso é muito importante para que possamos entender a organização futura da educação. Veja bem, a educação atual brasileira, ela foi formada e contextualizada sobre necessidades históricas. A evolução da humanidade, a evolução proporcionada pela criança até o momento atual que a gente está vivendo, a evolução da aprendizagem de uma criança até a adolescência, a educação ela tem que se organizar dentro dessas perspectivas. Após você assistir essa videoaula, nós vamos ter um momento bem interessante, que é chamado de encontro virtual de forma síncrona, utilizando o Google Meet. Tá? Eu vou mandar um link no grupo de WhatsApp, você já conhece como funciona o Google Meet, 5 minutos antes, e está previsto para iniciar às 21 horas. Tá? Vai ser um momento de feedback. O que é isso? Vocês assistiram o primeiro vídeo, que é esse, fizeram a leitura do artigo, tivemos uma discussão e fizemos a leitura e assistimos o segundo vídeo. Após isso, nós vamos ter um momento virtual para que eu possa ter uma aproximação, conhecer melhor vocês e termos aí uma melhor troca de conhecimento e uma discussão, saber quais foram as dificuldades que vocês tiveram nessa primeira aula. E encerrando esse momento de feedback, eu deixo aí 15 minutos para vocês fazerem uma leitura de um dos livros que eu vou utilizar na minha disciplina, que é Fundamentos da Educação, autora Maria Lucinéia, tá? Marx Correa Bueno. Ela tem um livro, na primeira unidade que vocês vão fazer a leitura, é uma revisão sobre tudo isso que a gente abordou nessa nossa primeira aula, tá? Onde ela fala sobre educação, primeiras aproximações. Então, vocês vão fazer uma leitura, porque esse livro ali faz uma revisão da aula 2, aonde vocês vão ter. Então, nossa primeira avaliação relacionada a essa disciplina, nós vamos fazer uma avaliação síncrona, que é o nosso encontro
utilizando a plataforma do Google Meet. Vai ser o nosso primeiro encontro virtual e é ali onde eu vou fazer a avaliação com vocês. Então, finalizando esse plano, pessoal, aqui são as nossas referências bibliográficas, básicas e complementares, que vamos estar utilizando durante toda essa nossa disciplina, tá certo? Então é isso, conto com vocês na construção dessa disciplina. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido, tá? Esse nosso primeiro vídeo, ele é um vídeo mais para mostrar o quanto eu estou feliz por estar com vocês na construção dessa disciplina que é tão importante para nós pedagogos, né, para todo o sistema educacional. Então vamos juntos, vamos estudar bastante para sair com um conhecimento incrível, né, porque a nossa educação ela precisa de profissionais tão competentes, né, que são vocês, futuros profissionais da educação formados por uma instituição renomada em nossa cidade, que é a nossa FEMAF. Conto com vocês nessa jornada e vamos lá. Próxima etapa agora é o nosso fórum e depois vamos fazer uma leitura, né? Depois vamos ter um fórum e depois do fórum nós vamos ter uma segunda aula e assim vamos dar continuidade. E principalmente espero vocês lá no nosso encontro às 21 horas, né? Para a gente ter uma discussão aí a respeito disso que a gente está estudando, tá bom? Então, um abraço, vamos junto!